A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos em Cristo. Neste vídeo eu gostaria de falar sobre os profetas e a sua palavra. Qual era a mensagem que os profetas, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, levava ao povo? No Antigo Testamento, os profetas eram aqueles que profetizavam contra o pecado das nações, o orgulho, a idolatria, tantos outros pecados. Então esses profetas levantavam e profetizavam a estas nações que cometiam iniquidade, isto é, cometiam pecados e não se arrependiam. E nós vemos então que primeiro Deus começa com os da sua casa, os da sua aliança. Então Deus sempre levantou primeiro para profetizar. Deus usou Isaías, Jeremias e outros profetas para profetizar contra aqueles com quem Deus tinha aliança, tanto em Israel quanto em Judá. E então mostrava para eles qual era o pecado, o que Deus tinha contra eles. E então eles levantavam, como se dizia muito lá em Jeremias, eles levantavam de madrugada e profetizavam até tarde para mostrar ao povo o seu pecado. Mas a intenção de Deus era que o povo se arrependessem dos seus pecados, voltassem para Deus e não tivesse um final infeliz, desastroso, de destruição, como consequência do pecado. E nós vemos que alguns reis em Judá ouviram as vozes dos profetas e se voltaram para Deus e conduziu Judá para realmente de volta à adoração ao verdadeiro Deus, ao Deus único e verdadeiro que é de Judá, que tirou o povo do Egito, mãos fortes, braços estendidos, que supriu as suas necessidades durante 40 anos no deserto. Então, esta era a intenção da palavra profética dada às nações, Judá e às outras nações. Então, também alguns profetas profetizaram em Israel as 10 tribos, mas a intenção de Deus sempre foi para que o povo se voltasse para Deus, se arrependessem dos seus pecados e realmente voltassem a desfrutar do melhor que Deus tinha para as suas vidas. E depois que profetizou a essas duas nações que tinham aliança com Deus, e decretou a sua falência se eles não se arrependessem, os profetas voltaram-se também contra as nações, contra as grandes nações e as pequenas nações que existiam na época. E decretavam os seus pecados, mostravam os seus pecados e a sua punição. E aí, no final, nós podemos ir para o livro de Romanos e perceber que todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus. Todos estavam longe, tanto Israel, Judá, tanto é que aconteceu as suas punições, as cidades, esses países foram levados cativos da mesma forma por uma nação mais poderosa, mas no final todas essas nações tiveram a mesma punição. Só que Israel, no caso de Judá, Deus disse que depois de 70 anos retornaria à terra, e isso aconteceu na época de Esdras, Neemias, e então para preparar o ambiente para a vinda do Senhor Jesus aqui na terra. Nas 7 cartas em Apocalipse, cartas dirigidas às igrejas da Ásia, o apóstolo João, ali com seu dom profético,
via cada igreja com o olhar de Deus. E aquelas boas coisas que existiam, ele elogiava. Mas os pecados que havia em algumas igrejas, ele denunciava esses pecados, mostrava o pecado, convencia do pecado, e dizia que se essas igrejas não se arrependessem, iria sofrer as consequências. Assim como as nações foram espalhadas, tiradas da sua terra, estes também, que essas igrejas ou essas pessoas dessas igrejas iriam ser dispersas, seriam tiradas da igreja onde elas estavam plantadas. Então, esta era a intenção do profeta. Falar com o povo, mostrar o seu erro, mostrar o seu pecado, mas levá-los ao arrependimento, para que eles não sofressem a consequência do pecado. O salário do pecado é a morte. E também disseste, olha, se vocês não se corrigirem, não se arrependerem, ele mostrava também a consequência daquele, o que iria acontecer se não se arrependessem, se não emendassem diante de Deus, voltassem para Deus. Então, agora voltando para nós, agora hoje nós sabemos que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Cada pessoa vai se apresentar diante de Deus. E a pergunta para mim e a pergunta para você também é que se esse momento em que Deus, no dia do juízo, né, o último dia final, viesse e falasse, os profetas têm falado através dos meios de comunicação, nas igrejas, e tem mostrado o pecado do povo e tem mostrado o pecado de pessoas individualmente. Tanto é que muitos que se destacam e querem e desfrutam de privilégio na igreja, mas continuam no pecado, seus pecados vêm à tona e eles são tirados da sua posição e são humilhados. Não porque Deus tem algo contra eles, mas para que eles se arrependam dos seus pecados, voltem-se para Deus e sejam salvos. Então, esta é a intenção de Deus através dos profetas. Para que todos voltem-se para Deus e todos se arrependam, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas é claro que alguns, por causa da punição, não se arrependem e continuam nos mesmos caminhos e praticando iniquidade. E se fosse hoje o dia do juízo final, agora Deus, nós, o que Deus tem contra você? O que Deus tem contra mim? O que Deus tem contra a nossa igreja desses últimos dias? O que Ele tem falado para você através do Espírito Santo que habita em você, que é uma pessoa? Que Deus tem falado com você através dos profetas, dos pregadores, ministradores da palavra. Você tem se convertido, tem se arrependido, tem se voltado para Deus? Ou continua ainda praticando iniquidade e não tendo interesse em se arrepender, mas sendo conduzido para o quebrantamento, uma destruição ou um afastamento de Deus eternamente? Então fica aqui a questão. Deus tem algo contra você ou só tem a favor? Se tem contra, Ele tem falado com você, você não é inocente. Tem falado pelo Espírito Santo que habita em você, tem falado através da palavra que você lê e através daqueles que ministram. E se você tem algo a favor, continue firme, continue até o fim, para que você ganhe a coroa da vida e erga a taça da vitória, o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.